Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu quero ler com vocês aqui os versículos 12 e 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Você que está aqui pela primeira vez conosco, eu já te convido a se inscrever no canal e a estar conosco todos os dias, de segunda a sexta, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente? 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13, vai dizer assim: Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. E Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Gente, nós estamos aqui diante de um trecho muito conhecido da Bíblia, um momento onde Davi é escolhido por Deus, através do profeta Samuel, para ser o futuro rei de Israel. Essa escolha por si só já daria um tema de devocional, afinal de contas, essa história é muito rica. Lembro que alguns dias atrás nós falamos aqui de Débora, e Débora, sendo juíza de Israel, nos ensina, dentre muitas coisas, que o Senhor escolhe pessoas que são improváveis, que são pessoas consideradas inadequadas. A história de Davi é outra evidência dessa lição bíblica, desse princípio de ação de Deus. Davi era o último dos seus irmãos, tanto que ele nem é apresentado pelo seu pai como um potencial rei de Israel. Mas aí Deus fala com Samuel, né? Samuel, você vê de uma forma, eu vejo de outra. Eu não vejo como um homem vê, eu olho para o coração. Então Jessé diz que tem mais um filho para apresentar ao profeta Samuel, e quando Davi chega, Deus confirma ao coração do profeta que aquele era o escolhido do Senhor. Inclusive, essa história de Samuel, gente, ela é muito útil. Estou aqui até me lembrando, já dei aula sobre isso. Não sei se eu fiz devocional, mas já dei aula, já preguei sobre isso. É muito útil para ensinar sobre como ouvir a voz de Deus. Em algum outro momento, eu vou enfatizar essa história para poder ensinar sobre isso aqui. Acho que devocional ainda não fiz, mas já explorei muito essa história para ensinar como Samuel ouviu da parte de Deus quem deveria ser o futuro rei. Mas eu quero me ater com você aos versículos que nós lemos, porque o versículo 13 vai dizer assim, ó, quando Davi chegou, e a Bíblia faz questão de enfatizar ali a aparência de Davi, né? Ele era ruivo, era de belos olhos, de boa aparência. Então Samuel diz, então Deus falou para Samuel, levante-se e unja-o. E o versículo 13 vai dizer o seguinte, Samuel então pegou um chifre cheio de óleo, e quando se fala de chifre cheio de óleo, é porque naquele tempo era muito comum que as pessoas utilizassem o chifre como uma vasilha, um vasilhame mesmo, onde você derrama uma porção de algo, nesse caso, uma porção de óleo. Apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Então você pode imaginar aí Samuel diante dos irmãos de Davi, derramando o óleo ungido sobre a cabeça dele. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha que interessante, tem ali o derramar do azeite, e a partir daquele dia o Espírito de Deus se apodera de Davi. É claro que o poder, necessariamente, ele não está no azeite derramado. Tá? O azeite aqui não é um talismã, o azeite não é um objeto mágico. Quem está conosco na comunidade do discipulado bíblico, já viu que eu coloquei algumas aulas ali no módulo de batalha espiritual, eu falei um pouco sobre a diferença dessa questão de elementos mágicos, talismãs. Isso tem muito a ver com paganismo. Mas a Bíblia não atribui poder a objetos. Entretanto, os símbolos são sinais que apontam para alguma coisa. Correto? Você vai ver vários símbolos na Bíblia. Símbolos numéricos. O 7 como o número da perfeição, 10 como o número da plenitude, 12 como o número de governo, 3 como o número de Deus. 666 é a tríplice junção do número de homem. 666, o número da besta, o número do anticristo. E você vai ver também elementos que são simbólicos na Bíblia. Por exemplo, o pão e o vinho são elementos simbólicos conectados. Pão, a palavra, vinho, a alegria.
E azeite tem a ver com o Espírito Santo. Você quer receber do Espírito Santo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Começa a estudar na Bíblia a simbologia do azeite. E neste texto que nós lemos, está muito claro isso. Afinal de contas, Samuel derramava o azeite sobre a cabeça de Davi. A partir daquele momento, o Espírito de Deus passa a se apoderar de Davi. Então, o poder não está no azeite, mas o azeite simboliza algo. Nesse caso, simboliza o derramar do Espírito de Deus sobre aquela pessoa, sobre Davi nesse caso. E é interessante, gente, que o azeite, ele é retirado através da prensa da azeitona. Você pega a azeitona, pelo menos naquela época era assim, até hoje deve ser também, mas naquela época de modo bem manufaturado, né? Você pegava a azeitona e... eu tô sem nada parecido com a azeitona aqui na... Vou pegar aqui esse pequeno objeto que eu tenho aqui. Digamos que aqui fosse uma azeitona, né? Você pega uma prensa, uma em cima, uma embaixo, e aí você aperta a azeitona de modo a sair o azeite. E na verdade, o azeite, para quem trabalha com culinária sabe muito bem disso, o azeite ele é algo bem específico. Existem vários tipos de azeite. Azeite, você tem ali a colheita do azeite, o tipo específico do azeite, o sabor dele, para o que serve. Porque o azeite é um elemento bastante rico. Tem uma simbologia atrelada a ele e tem também uma questão fisiológica mesmo. O tipo do azeite, ele vai definir ali, perdão, o tipo da azeitona vai definir o tipo do azeite que vai ser gerado. Então, essa prensa que era feita com azeite, basicamente, as pessoas pegavam a azeitona e prensavam o azeite 4 vezes, tá? Prensavam o azeite 4 vezes. E cada vez que esse azeite era prensado, saía o suco da azeitona, por assim dizer, que era o azeite. Cada saída dessa tinha um tipo de utilidade. Afinal de contas, a primeira prensa, você vai sair ali, vai sair o melhor azeite. A segunda prensa, sai o segundo melhor azeite, já vai servir para uma outra coisa. A terceira prensa já vai gerar um suco, por assim dizer, de outra utilidade. Eu quero compartilhar com você aqui 4 simbologias do azeite que tem a ver com a ação do Espírito em nossas vidas. Então, nesse processo de prensa da azeitona, onde você retirava o azeite, a primeira prensa que se fazia, onde era retirado o melhor azeite, essa prensa retirava o azeite e esse azeite era utilizado na consagração dos sacerdotes. Você pode ver, por exemplo, separei até um trecho para você entender aqui, de Êxodo capítulo 30, versículo 30, onde está escrito assim, ó, olha o que Deus fala para Moisés: unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Essa unção era justamente feita com o derramar desse azeite, esse azeite tirado na primeira prensa. E o que é que isso nos ensina? É que a nossa primícia, o nosso melhor, ele precisa ser entregue a Deus, precisa ser consagrado a Deus. É claro que Deus não quer só o nosso melhor, Deus quer tudo de nós. Eu lembro de um pastor que falava assim, Deus não quer o teu coração só não, Deus quer tudo. Teu coração, teu braço, tua perna, tua cabeça, Deus quer tudo de você. Mas Deus, além dele querer tudo de nós, nós precisamos entregar as nossas primícias para Ele, o nosso melhor para Ele. E quando se fala do nosso melhor, a ciência vai dizer, por exemplo, que o momento onde a nossa mente está mais descansada é justamente no amanhecer. Pelo menos para quem dorme bem. Se você não teve uma noite agitada por alguma razão, ao amanhecer ali você vai estar com as energias recarregadas, certo? Só que tem pessoas que não são matutinas, são mais vespertinas, outras pessoas são mais noturnas. E pode ser, por exemplo, que numa fase da vida você seja mais noturno, em outra fase da vida você seja mais diurno. Eu sempre contei que desde a minha adolescência, ali quando eu comecei a cultivar uma vida de oração mais intencional mesmo, o meu melhor horário para orar sempre foi à noite. Então eu falava assim, olha, a minha melhor oração ela é de noite. Mas com o passar do tempo eu fui entendendo que na verdade a noite ela era o momento onde em casa estava todo mundo dormindo, então ninguém ia me interromper, ninguém ia passar na sala, ninguém ia abrir a porta do quarto, ninguém ia me chamar. Então era o tempo que eu tinha sem interrupção, eu acabei desenvolvendo esse hábito de orar mais à noite. Mas quando eu fui morar sozinho, por alguma ocasião, eu sem perceber isso na verdade, não foi intencional essa mudança, mas sem perceber, eu comecei a reparar que a minha melhor oração passou a ser de manhã. Justamente porque, na verdade, eu orava de noite, pela razão que eu te expliquei.
como agora eu estava residindo sozinho, e aí não tinha, em qualquer horário eu estava livre em casa, eu podia ali fazer a minha melhor oração, onde realmente eu rendia mais. Então eu comecei a orar muito mais de manhã. Já tem muito tempo que eu não oro de madrugada, muito tempo. Eu consigo muito melhor orar durante o dia. O que eu quero te explicar é que esse melhor horário você precisa identificar na sua vida para você oferecer um tempo de qualidade a Deus. Entende? Não se trata só de você bater recorde de tempo de oração. Olha, Thiago, hoje eu orei 1h, 47 minutos e 15 segundos. Eu sou crente. Não tem a ver com isso. Glória a Deus pela sua vida, que você ore ainda mais. Deus te abençoe. Mas, às vezes, é melhor que você tenha ali 10, 15 minutos de dedicação total, dedicação profunda, do que você ter 2 horas onde você está disperso. Entende? Tempo de qualidade é, inclusive, uma linguagem de amor. E para algumas pessoas é a principal linguagem de amor. Quem lembra aí do livro do Gary Chapman, né? 5 linguagens do amor. Tem o quê? Presentes, tem ato de serviço, tem tempo de qualidade, palavras de afirmação. Qual é a quinta mesmo? Presente, ato de serviço, tempo de qualidade, palavra e toque físico. Né? São essas 5 linguagens do amor. E o Gary Chapman fala disso muito bem. E para algumas pessoas, o tempo de qualidade é o topo, é o ranking, é o número 1, Thiago. A minha principal linguagem de amor é o tempo de qualidade. Se eu não tiver tempo de qualidade, a coisa não desenvolve, a coisa não avança. E penso eu, meus irmãos, que o tempo de qualidade é uma das expressões do nosso amor para com Deus que tem estado em falta nessa geração. Devido à correria, devido a uma série de coisas, enfim, nós precisamos voltar a ofertar esse tempo de qualidade a Deus. Então, quando as pessoas pegavam ali a azeitona e prensavam, e desse primeiro azeite eles ofereciam para os sacerdotes utilizarem no templo, isso mostra que a nossa primícia é para Deus, precisa ser para Deus. Então, primícia não tem a ver necessariamente com ser de manhã, tem a ver com você oferecer o teu tempo de qualidade para Deus. Pode ser que em algum dia ou outro, por alguma razão da sua vida, você não tenha esse tempo de qualidade. Isso acontece na vida de todo mundo. Não quero trazer peso para você. Porém, você não pode transformar a exceção em regra. A regra deve ser que durante o seu dia, você tenha um compromisso ali de ter um tempo de qualidade com Deus, ter um tempo exclusivo entre você e Deus. E pode ter certeza que pode ser até pouco tempo, 15, 20 minutos, mas naquele pouco tempo ali, meu irmão, Deus vai falar coisas, você vai entender coisas que talvez na dispersão, na distração, na loucura, você demoraria dias, meses, anos para poder entender. Então as nossas primícias devem ser para Deus. Mas a segunda prensa, né, a azeitona era prensada a primeira vez, saía o primeiro azeite que era oferecido para os sacerdotes e tinha a segunda prensa. Na segunda prensa, esse azeite que descia era o azeite utilizado para a função alimentar, que talvez seja a que todo mundo conhece aqui, né? Você usa azeite, seja virgem, extra virgem, sei lá o quê. Se bem que o azeite está... Gente, eu fui olhar um dia desse, eu estava passando alguma coisa assim na internet. Deixa eu ver isso aqui hoje, porque eu estava passando na internet, rapaz, apareceu um anúncio de azeite. Azeite está mais caro que ouro hoje em dia, gente. Deixa eu ver aqui o preço do azeite. Gente, dos azeite de oliva extra virgem. Não vou falar a marca. R$310. É verdade. É verdade. Vamos continuar com o devocional, né? Pra gente não... Jesus amado. Mas o azeite como alimento, voltando aqui, que loucura isso. Mas voltando aqui, o azeite como alimento, ele tem a ver com o fato do Espírito de Deus, ele ser o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito. A Bíblia fala em João capítulo 6, versículo 35, Jesus fala assim, ó, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. Olha como é importante a gente dar atenção à nossa alimentação espiritual. Eu já falei aqui outras vezes, para você que é nova por aqui, eu preciso falar porque é muito importante. O alimento espiritual tem a ver com todo tipo de conteúdo que você coloca na sua mente. Todo tipo de conteúdo que você acaba acessando com seus olhos, com a sua cognição, entende? Então é muito importante que nós venhamos nos encher da palavra de Deus. Algumas pessoas erroneamente acham que a palavra de Deus é contrária ao poder de Deus. Já viu alguém fazer essa distinção? Ah, eu sou mais da palavra, eu sou mais do poder. Não tem isso, querido.
Quanto mais de palavra de Deus você tiver, mais cheio do Espírito você vai estar. Mais do fogo do Espírito você vai ter. Mais da autoridade, da unção do Senhor você vai ter. Então você percebe que, por exemplo, em Mateus capítulo 4, quando Jesus passa pela tentação ali, lá no deserto com Satanás, ele está passando por uma grande batalha espiritual. Não tem nada mais espiritual do que isso aqui, não tem nada mais pentecostal, extrafísico do que isso aqui. E Jesus fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sabe como Jesus vence a maior batalha espiritual que a gente ali tem registrado na Bíblia? Ele vence declarando a palavra de Deus. Então, quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais autoridade espiritual, mais poder de Deus você vai ter, mais fogo de Deus na sua vida. Posso te garantir isso. Os moveres de Deus que começaram na minha vida sempre começaram a partir de um investimento na palavra de Deus. O poder da palavra é muito subestimado. E sabe quem é que fica feliz quando você não lê a palavra? Satanás. Quando você não lê a palavra, você fica completamente à mercê dos achismos que a gente acaba ouvindo por aí. E rede social está cheio de achismo, YouTube está cheio de achismo, ao nosso redor o mundo está cheio de achismo. Nós precisamos mais do que nunca estarmos fundamentados em algo sólido, na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, esse segundo derramar do azeite, esse segundo espremer da azeitona que gerava esse azeite, fala sobre o azeite como alimento. O Espírito de Deus, ele tem um alimento que nos sacia. Dostoiévski, já falava que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Pensa aí na coisa que você mais gosta no mundo. Tem gente que vai dizer, Tiago, a coisa que eu mais gosto no mundo é esporte, é futebol. Outro vai dizer, não, a coisa que eu mais gosto no mundo é comida. Não, a coisa que eu mais gosto no mundo é estar com meus amigos. A coisa que eu mais gosto no mundo é, sei lá, qualquer coisa. Se você fizer a sua vida inteira a coisa que você mais gosta no mundo, mas não tiver Deus, você viverá um profundo vazio. Se você fizer tudo que tem vontade, qual a sua lista de vontades? Ó, Tiago, meu sonho é viajar para a Europa, Estados Unidos, meu sonho é estar ali nas cataratas de não sei o quê, nas cachoeiras de não sei o quê, na Chapada Diamantina, no Pererê, Parará. Você pode realizar todos os seus sonhos. Sem Deus, a vida é um completo vazio. Compreende? Portanto, encher-se da palavra de Deus vai fazer total diferença. E antes de eu passar para o terceiro ponto aqui, gente, eu quero até dar fazer um comentário. Porque muitas pessoas fazem o seguinte, Tiago, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler um capítulo por dia da Bíblia. E por alguma razão que se popularizou, alguém achou que assim, um capítulo, um dia, está equilibrado. Gente, um capítulo da Bíblia você lê em 1 minuto e meio. Um capítulo da Bíblia você lê em 1 minuto e meio. Dá tranquilamente. Você não vai ser nenhum super, nenhum ultra, nenhum hiper, mega power, premium pro plus se você lê 5, 6 ou 10 capítulos por dia. Ah, Tiago, é capítulo demais. Pelo amor de Deus. Você quer crescer espiritualmente ou não? Entende? Então, não estou dando pagação, mas estou dando uma sugestão para você perceber o qual, na verdade, nós não estamos famintos pela palavra de Deus. Se você for mensurar a quantidade de posts que você lê, a quantidade de reels que você vê, a quantidade de conversas que você vê no WhatsApp todos os dias, tranquilamente, você consegue ler 5, 6, 10... Isso aqui eu estou falando para não assustar, tá? Para não assustar. Tiago, o que é que você falaria mesmo se fosse assim um filho seu, uma pessoa que você ama de todo o coração, que vai seguir ali o seu conselho? Irmão, dá de boaça, dá para ler 15 capítulos da Bíblia. Meu Deus, Tiago! Tudo bem, eu sei que nem todo capítulo tem o mesmo tamanho. Mas coloca no Google, assim, ó, quanto tempo... Vou fazer isso aqui agora, diante de vocês. Nem preparei isso aqui, tá? Se eu preparar, já tinha dado os números. Coloca aqui, pergunta aqui, ó. Não sei se vai aparecer, né? Que eu nem preparei isso aqui. Quanto tempo demora para ler o livro de Mateus? Vou pegar aqui, ó. Olha aqui. Google, tá, gente? Isso aqui eu não preparei, não pesquisei. Você pode dar o seu Google aí onde você está, vai aparecer a mesma coisa para você. O tempo necessário para ler o Evangelho de Mateus pode variar de 3 a 5 horas. Um livro. Se você chegar num sábado, assim, o meu hobby de sábado hoje vai ser ler, não vai ser ler um capítulo por dia, vai ser ler um livro por dia. Você consegue ler tranquilamente. Agora, beleza, talvez ninguém tenha assim 3 horas livres no dia para poder ler. Mas você consegue ler tranquilamente 4, 5, 6 capítulos e se encher da palavra de Deus, meu irmão. Isso é muito melhor do que você ficar vendo vídeos aleatórios na rede social, do que você ficar vendo coisas que não vão
vão até trazer um sabor, um paladar para a sua alma naquele momento, mas não vão nutrir o seu coração, não vão nutrir a sua alma. Então, toma muito cuidado. E o fato do azeite servir como alimento mostra que o Espírito de Deus é aquele que alimenta nosso coração. Gálatas capítulo 5, versículo 5 diz que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, tá bom? E eu quero com esse versículo passar aqui para a terceira função do azeite. Quando o azeite era prensado quando a azeitona era prensada pela terceira vez, ali saía mais um azeite. Quanto mais você vai prensando a azeitona, menos azeite vai saindo, vai ficando mais pastosa, né, a substância que sai. Então, essa terceira prensa extraía um azeite que servia para iluminação. Exatamente. Nesse tempo bíblico aqui ainda não tinha aquela questão de luz elétrica, né? Então o azeite servia para iluminar. Eles molhavam com azeite a tocha, a substância ali que pegaria fogo, e o fogo duraria mais. E é muito interessante, porque Jesus fala assim, em Mateus capítulo 5, verso 16, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é que te faz brilhar nesse mundo? Quem é que te faz, que te capacita para fazer boas obras? Quem é que te faz fazer o bem? Desculpe a redundância. É o Espírito de Deus. Sem esse Espírito, a nossa vida não é iluminada, não fica iluminada, nós não somos luz sem o Espírito de Deus. Entende? A Bíblia fala, o próprio Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E ele fala assim, olha, o que adianta você acender a luz e colocar embaixo da cama? Não vai servir para nada. Quando você acende a luz, você coloca ela no lugar de destaque para que ela ilumine todo aquele ambiente. Então Deus ele nos coloca em posições, em lugares estratégicos para que nós possamos brilhar conforme a glória dele. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente acha que lugares estratégicos têm a ver só com lugares como é que eu posso dizer, Jesus? Com lugares de fama. Essa não era a palavra não, mas lugares de evidência, né? Fama, de alta evidência. Muita gente olhando. Não. Às vezes o lugar estratégico que Deus colocou você é na sua família. A sua família depende de você. Às vezes o lugar estratégico que Deus colocou é ali, naquele setor do seu trabalho, onde você vai ser o evangelho naquele lugar. Né? A cada 10 pessoas, 1 lê a Bíblia e 9 lê o cristão. 9 lê a cristã. Então, nós precisamos entender que esse brilho ele só sai da nossa vida a partir do Espírito de Deus morando em nós, governando o nosso coração. Olha a nossa profunda necessidade do Espírito. Então, já falei aqui das primícias. Primeiro azeite era dado para os sacerdotes usarem no templo, nas coisas sagradas, falando da nossa prioridade, as nossas primícias devem ser para Deus. Segundo azeite, utilizado no alimento, mostrando que Deus é o alimento da nossa alma. Terceiro azeite serve para iluminar, mostrando que o Espírito Santo em nós, a Bíblia fala assim, Cristo em nós, esperança da glória, o Espírito Santo morando em nós, nós vamos iluminar as pessoas ao nosso redor, trazer luz ao mundo, sermos instrumentos da glória de Deus. E o quarto azeite extraído, isso aqui já é o último azeite, né? Perceba que a azeitona, ela é prensada uma vez, sai um azeite, 2 vezes, segundo azeite, terceira vez. Na quarta vez, se você for estudar, vai perceber que esse líquido que saía já era bem mais pastoso, bem mais cremoso. E esse tipo de azeite, gente, essa última prensa, ela extraía um azeite que era usado como sabão, que tem a ver justamente com a purificação, com a pureza. O Espírito Santo, ele nos purifica, o Espírito Santo, ele nos santifica. E isso é, na verdade, renovador, porque quando nós temos um encontro com Jesus, a verdade é que nós estamos todos sujos, né? Sujos, feridos, marcados, magoados, completamente de um modo indigno. E a gente tem esse encontro com Jesus e Jesus nos restaura, nos purifica, nos limpa, cura as nossas feridas. Esse Deus que tanto nos ama, ele quer nos restaurar, ele quer nos transformar. E assim como todos os dias você sai de casa, trabalha, faz as coisas do dia a dia, você volta para casa, toma banho, tem que se limpar, a gente precisa também se encher do Espírito todos os dias. Entende? Imagina que alguém pensasse da seguinte forma,
olha, tô sujo aqui e quero me limpar, mas para economizar, ao invés de eu tomar banho hoje, eu vou segurar para amanhã, que eu só tomo um banho em 2 dias. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai piorar. A coisa vai ficar cada vez pior, né? Então, quando a gente perde esse contato com o Espírito Santo, quando a gente perde essa rotina devocional, esse tempo com Deus, acontece a mesma coisa conosco. A nossa vida começa a encruar de novo, a coisa parece que trava. Meu Deus, é um negócio inexplicável, difícil de falar. A gente precisa todos os dias se banhar na presença de Deus. Ezequiel capítulo 36, verso 25 diz assim, ó, e purificarei vocês de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Mas, Tiago, eu pequei demais, eu falhei demais, eu errei demais, não tem jeito para mim. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero finalizar com isso aqui. Eu sempre brinco dizendo que você pode comprar o melhor sabão do mundo. O último azeite era para sabão, né? Servia de sabão. Você pode comprar o melhor sabão do mundo. Qual o melhor sabão do mundo? Eu não sei. Mas qual o melhor sabão do mundo? O sabão mais caro. Você vai ali, Thiago, isso aqui é a saboneteria de Paris. Aqui tem os melhores sabões, sei lá, os melhores sabonetes do mundo, né? Escolhe aí o melhor sabonete, eu vou pagar para você. Não adianta você comprar, levar para casa e deixar guardado. O sabonete só vai te limpar se você utilizá-lo, se você passá-lo em você, correto? Dessa mesma forma, ouvir a palavra não é suficiente. Você tem que pegar a palavra, passar em nós, se lavar nela, entendeu? Praticar a palavra. Poxa, eu vi esse devocional, Thiago, a partir de hoje eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscar mais a presença de Deus. Faz isso, porque isso é você passando sabão em você. O melhor sabão do mundo não limpa ninguém enquanto ele está na prateleira. Ele vai limpar quando você utilizá-lo. Então, o Espírito Santo te trouxe aqui para te entregar esse material que vai te servir de limpeza, mas você tem que utilizá-lo. Você tem que começar a buscar mais a presença de Deus, porque esse azeite que foi derramado sobre Davi, que simbolizava o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, que estava lá em Davi, que estava lá em Abraão, estava lá em Sansão, estava lá em Elias, estava lá em todos esses grandes homens e mulheres de Deus, ele está disponível para nós hoje. Ele quer fazer morada em nós hoje. Ele te trouxe aqui para ouvir isso e para te chamar para um nível mais profundo nele. Você crê nisso? Então vamos orar para a gente fechar esse devocional. Quero orar com você, mas antes de orar, não sai daqui ainda, a gente vai orar agora. Eu quero te convidar, primeiro, quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal agora, tá? Se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e vem com a gente todo dia, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, onde a gente começa o dia mergulhando na palavra de Deus. Segunda coisa é o nosso comentário fixado, que tem 2 links. O primeiro link é para o grupo de WhatsApp, onde você vai receber todo dia os nossos devocionais, o link do devocional 10 minutinhos antes de começar, e também as anotações por escrito que eu tenho de hoje e sempre que eu fizer aqui. Então vem para o grupo é fechado, não tem conversa paralela, ninguém vai te interpelar, ninguém vai te chamar no privado. É um grupo exclusivo para você receber o link dos devocionais e permanecer constante. O segundo link que tem aqui no comentário fixado é da nossa comunidade do discipulado e é lá que a gente aprofunda mais os ensinamentos da palavra de Deus. Vem fazer parte também, está sendo uma bênção para quem está lá e vai ser uma bênção para você também. Vamos orar, gente? Quero orar com vocês para a gente fechar essa palavra. Santo Deus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos porque o teu Santo Espírito foi derramado sobre nós, teu Santo Espírito reside em nós. Eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra cumpra o propósito e frutifique da maneira que o Senhor quer em nossos corações. Nos ajuda a mergulharmos em Ti cada dia mais e mais, Senhor, para descobrirmos a beleza e os segredos que estão em se relacionar contigo todos os dias. Eu te agradeço pela vida de todos que estão aqui. Eu te peço uma bênção especial sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário antes de sair desse devocional. Qual foi a parte desse nosso tempo aqui que mais te ensinou? O que é que ficou no teu coração? Comenta aqui abaixo, teu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão de responder, ler, curtir e responder todos os comentários aqui, tá bom? Tamo junto sempre. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta.
onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.